Fala contador, fala contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na série de gestão para empresas contábeis e nesse capítulo de hoje nós vamos falar sobre gestão de processos, um tema tão importante para o sucesso da sua empresa contábil e eu quero aqui bater um papo avançado com você para que você possa aprimorar esse pilar fundamental para o seu sucesso como empreendedor contábil. Se você chegou aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. O meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sou CEO da Contabilidade.net, que é a rede de contadores consultores do Brasil, e eu criei esse canal Contabilidade Consultiva com o propósito de empoderar contadores com conhecimento, com metodologia, para que esses contadores possam se transformar em consultores e, como consultores, ajudar as empresas a melhorar sua gestão, ter mais prosperidade, gerando prosperidade para essas empresas. É nesse ciclo que eu acredito, esse ciclo de contadores que levam prosperidade para as empresas e as empresas juntas nós conseguimos fazer um país muito melhor para se viver, para se empreender. Eu acredito no poder dos contadores e por isso que todo dia eu estou aqui levando conhecimento para que mais e mais contadores possam ter essa vida mais plena. Agora, para você atuar como um consultor, você precisa de ao menos dois elementos. Você precisa de tempo e você precisa de método. O método eu ensino para os contadores, como atuar como consultores, como fazer consultoria, como fazer BPO financeiro. Agora o tempo você precisa desenvolver através da gestão. Então essa é uma aula para te ensinar o fundamento, como você faz a gestão da sua empresa contábil, em especial a gestão de processos. Esse é o tema de hoje, gestão de processos nas empresas contábeis. Deixa eu colocar aqui a apresentação. E você que está no Instagram, essa é uma live simultânea, está rolando no YouTube e rolando no Instagram. Você no Instagram não vai conseguir ver minha tela. Você que está no YouTube, você já consegue ver. Esse é o tema da nossa live de hoje, gestão de processos na contabilidade. Mas deixa eu te fazer um convite importante. Depois do imposto de renda, dos dias 6 a 10 de junho, eu vou realizar um treinamento online e totalmente gratuito. Esse treinamento vai se chamar Semana Contabilidade Sem Incêndio. Por que contabilidade sem incêndio? Porque eu estou cansado de receber mensagem de contadores falando: Pedro, estou apagando incêndio, é um incêndio atrás do outro aqui na minha empresa, uma porção de problema para resolver, as pessoas não funcionam direito, problema com o cliente, problema nos processos. Eu quero ajudar esses contadores a terem uma empresa mais sólida, a terem uma empresa mais autônoma, uma empresa que seja capaz de proporcionar lucro e liberdade. Porque é para isso que existe o empreendedorismo, para você ter lucro e liberdade. Lucro para gerar riqueza, liberdade para você aproveitar essa riqueza. Não adianta você ter lucro sem liberdade, também não adianta ter liberdade sem lucro. Então uma empresa precisa gerar esses benefícios e é isso que eu vou te ensinar na Semana Contabilidade Sem Incêndio. Vamos acabar com o caos, acabar com a bagunça aí na tua empresa contábil. Do dia 6 a 10 de junho, então fica ligado que eu vou te mandar um e-mail com convite para você participar desse treinamento gratuitamente. Combinado? Maravilha. Vamos voltar a falar de gestão de processos. E eu quero já te fazer essa questão. Por quê? Mas por que, Pedro? Eu preciso entender mais sobre processos? Por que eu preciso ter processos bem gerenciados na minha empresa? Porque se você quer ter uma empresa contábil autogerenciável, essa empresa contábil se gerencia através de processos otimizados e através de pessoas competentes. Esse é o binômio do sucesso de qualquer empresa. Pessoas e processos. Pessoas competentes com processos otimizados. Óbvio, esses processos também precisam de tecnologia, que é um elemento desses processos. Então, tendo pessoas e processos, você consegue construir uma empresa contábil autogerenciável. Uma empresa que funciona sem você no operacional e que vai te dar o poder de ter a liberdade. É isso que você está vendo na tela. A liberdade, meu amigo, minha amiga, para você fazer o que você quiser. Para você escolher, você ter o poder de dizer o que você vai fazer. Liberdade, inclusive, para você trabalhar. Veja só, nesse momento eu estou fazendo uma live, uma transmissão para você, porque eu tenho a liberdade de escolher. Eu prefiro levar conhecimento, disseminar a boa gestão para que contadores possam crescer. É uma escolha minha. Eu tenho a liberdade para fazer. O pior que pode acontecer é nós sermos prisioneiros do nosso negócio. É o que eu brinco, é o que eu provoco. Esse é o empresidiário, é o prisioneiro da própria empresa. O pior que pode acontecer com você é se tornar prisioneiro da sua empresa contábil. E, infelizmente, muitos contadores estão prisioneiros dos seus negócios contábeis. Muitos contadores estão presos numa cadeia chamada escritórios de contabilidade. E por isso que não conseguem atuar como consultores. Então, eu quero libertar esses contadores para que eles possam ter uma empresa que funcione sem eles no operacional o tempo todo, para que eles tenham tempo e foco para ajudar os clientes a crescerem, para atuarem como contadores consultores. Por isso que a gestão ela é tão importante dentro de casa, porta para dentro, assim como porta para fora,
como consultoria. Dito isso, você vai ter liberdade de fazer o que você quiser. Eu vou te mostrar um pouquinho o que eu faço com a minha liberdade. Eu gosto de viajar. Eu estou te mostrando aqui, a galera do YouTube tá vendo? Que são algumas fotos de viagens que eu fiz, eu, minha esposa, eu e minha família. Isso aqui foi na London Eye, lá em Londres, uma roda gigante maravilhosa, linda demais. Isso aqui foi logo quando a gente estava para casar. Aí depois a gente foi para a Grécia. Isso aqui é uma foto lá em Acrópolis, me lembrando inclusive meus tempos de Cavaleiros do Zodíaco, eu, Shun de Andrômeda. Em seguida aqui, olha só, então na Torre Eiffel, olha que maravilha. A minha esposa achou que eu ia pedir em casamento esse dia. A decepção da vida dela foi que eu não pedi. Enfim, eu não estava com anel, né, naquele momento, não era o momento adequado para pedir ele em casamento. Aí depois a gente foi para Istambul. Isso aqui foi uma mesquita linda, assim, um choque cultural muito legal. Foi muito bom conhecer lá a linda Istambul. Isso aqui nós foi na Alemanha, no Oktoberfest, lá em Munique. Aqui eu tomei uns 45 chopps desses de 1,5 litro. E aí eu comecei a ficar mais pesado, né? Foi aí que eu comecei a ganhar um pouco mais de quilos. Isso aqui foi eu tentando subir lá em Amsterdã, tentando subir encalhado, né? E aí ela tirou essa foto desagradável, mas você tá lá na Holanda tentando subir. Eu fiquei muito desacostumado, eu fui visitar meus primos, os elefantes, lá na Tailândia, olha só. Isso aqui foi uma foto que eu tirei lá com o santuário dos elefantes, muito legal, foi uma vivência muito bacana essa aqui. Depois a gente foi lá para uma praia de nudismo na Espanha. Sim, eu já fui para uma praia de nudismo. Por óbvio, não vou mostrar essas fotos, porque elas são impublicáveis. E depois dessa praia de nudismo veio a Pérola, olha só que maravilha. Tá lá. Essa aqui é uma foto que a gente tirou lá na Table Mountain, isso foi na África do Sul. Um país maravilhoso, inclusive. Se você puder visitar, vale muito a pena. E essa aqui foi a última viagem internacional que eu fiz antes da pandemia, que foi a viagem lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Por que eu estou te mostrando isso tudo? Para te dizer o que eu faço com a minha liberdade. Eu não estou mostrando isso para me mostrar para você, não é isso. É para te dizer que eu gosto de curtir a liberdade viajando pelo mundo, comendo comida boa, conhecendo novos lugares, aproveitando a minha família. É assim que eu gosto de curtir a minha liberdade. Assim como eu falei, estou curtindo a minha liberdade agora, levando esse conhecimento para você. E você vai curtir a liberdade como você quiser. O grande barato da coisa é você poder escolher. Mas para você ter esse tipo de liberdade, você precisa ter, primeiro, liberdade financeira. Porque tudo isso que eu te mostrei custa caro pra caramba. Não dá para você fazer esse tanto de viagens se você não tiver dinheiro. Se o teu negócio contábil não for capaz de proporcionar dinheiro para você. Então você tem que ter liberdade financeira para você ter capacidade de poder usufruir desses bens, desses produtos, desses serviços, dessas experiências de vida. Porque afinal de contas, a riqueza que a gente faz aqui nessa terra, a gente não leva, seja para lá onde nós formos. Então, a gente tem que viver experiências. E para viver experiências, você precisa de liberdade financeira. Assim como você precisa de liberdade de tempo. Não adianta você ter dinheiro se você não tem tempo para aproveitar. Então, o negócio contábil ele precisa ser capaz de te dar tempo. Tempo para você cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos, cuidar da sua saúde. Tempo. Tempo que é tão valioso. Você precisa ter essa liberdade de tempo. E sim, é possível ter liberdade de tempo com o negócio contábil. Você também precisa ter liberdade geográfica. Ter um negócio que funcione com você em qualquer lugar do mundo. E hoje, com a tecnologia já disponível na contabilidade, é possível sim você ter um negócio totalmente digital, em que você consiga trabalhar de qualquer lugar. Você tem essa liberdade geográfica. Por fim, uma liberdade mental. Você ter essa possibilidade de ter com a tua cabeça livre para você pensar o que você quiser, para você não pensar o que quiser, para você viver o ócio criativo, para você pensar no novo projeto, seja qual for a sua escolha, o seu poder para escolher o que você vai fazer. É por isso que você precisa pensar sobre gestão de processos, para você construir um negócio contábil autogerenciável. E esse negócio contábil autogerenciável te dá liberdade. É para isso que uma empresa existe, para proporcionar liberdade para os seus donos. E tem muito empresário contábil que não tem essa liberdade. Eu digo isso por uma pesquisa que eu fiz. Dá uma olhada só nessa pesquisa. Vou botar na tua tela, ó. Eu fiz uma pesquisa lá no meu canal do Telegram. Inclusive, se você não me acompanha no Telegram, você está dando mole. Porque lá é onde eu mando conteúdo avançado, mando áudios profundos sobre gestão de negócios. E eu fiz a seguinte pergunta. Contador, hoje você tem uma empresa contábil autogerenciável que funcione sem você estar no operacional? Olha só, 89% dos respondentes disseram que não tem um negócio contábil autogerenciável, que tem um negócio que precisa deles na operação. E isso acontece por quê? Por um conjunto de motivos, que eu vou te ajudar a superar esses motivos lá na semana Contabilidade Sem Incêndio.
Mas um dos motivos é pela falta de processos otimizados. Um dos motivos que faz com que empresários contábeis virem prisioneiros do próprio negócio é porque não tem processos otimizados. E aí tem uma frase de uma das maiores referências da administração e que a contabilidade precisa trazer para si essa frase, esse mantra, que foi a frase de Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração moderna. O Peter Drucker disse o seguinte, está na tua tela aqui, você que está no YouTube. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Só é possível gerenciar aquilo que se mede. E qual é o grande problema das empresas contábeis? A maioria das empresas contábeis não se mede, não tem métrica. Ela não mede como está a evolução dela. Ela não tem clareza de quantos atendimentos precisam ser feitos, o que está pendente de fazer, o que precisa fazer. Nesse momento, hoje é dia 3 de maio. 3 de maio, quantas folhas de pagamento estão pendentes? Você tem alguma folha pendente? Quantas folhas por funcionária? Quantos clientes? Quantas guias de ISS foram geradas? Quantas não foram geradas? Enquanto você, empresário contábil, não tiver esses números, se eles não forem acessíveis para você, se esses números não estiverem confiáveis para você tomar decisão com base neles, você ainda não gerencia a sua empresa. Você está tocando a sua empresa. A tua empresa está sendo levada pelos ventos. E acontece, meu amigo, minha amiga, que às vezes os ventos levam a gente para lugares que a gente não gostaria. Por vezes vêm tempestades que podem acabar nos colocando em cilada. Nós vivemos uma tempestade terrível, que foi essa crise econômica decorrente da crise sanitária. E mesmo com essa tempestade terrível, nós ainda temos empresários contábeis que não aprenderam, que não melhoraram o seu negócio contábil, que não melhoraram as bases, especialmente gestão de pessoas e gestão de processos. Então, quero te lembrar, se você quer ter um negócio contábil de sucesso, lembra da frase de Peter Drucker, se você não pode medir, você não pode gerenciar. E é isso que eu quero te ensinar, como você vai gerenciar seu negócio contábil. Você precisa ter, meus amigos, o que nós chamamos de processos 4M. Número 4 e letra M. Ó, vou até fazer um número 4 e letra M. O que são processos 4M? Porque são 4 M's. São 4 letras, 4 palavras que começam com a letra M. Os seus processos precisam ser, vou colocar meu roxinho aqui, eles precisam ser modelados. O que é um processo modelado? Esse processo tem que ter um modelo, ele tem que ter uma forma, tem que ter um padrão. Não pode cada funcionário na tua empresa trabalhar de um jeito. Não pode cada pessoa, parece que você tem 3 pessoas de departamento pessoal, cada um trabalha de um jeito. Não pode. Você é uma empresa única. Você precisa ter unicidade, você precisa ter padronização. Portanto, seus processos precisam ser modelados. Você tem que ter uma forma, você tem que ter um modelo para isso. Isso são processos modelados. E aí, veja só, a importância de você como líder, você como gestor, conduzir esse processo. Você precisa construir esse modelo junto com o seu time. Você precisa modelar a sua empresa. Esse é o primeiro critério para você construir uma gestão de processos profissional. Você ter processos modelados. O segundo critério, o segundo M, você precisa ter processos medidos. É isso mesmo, seus processos têm que ter métrica. Como eu falei para você, esse exemplo, quantas guias de ISS estão pendentes de serem enviadas? E veja, essa métrica é uma métrica específica. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o ISS vence no dia 3. Olha que maravilha. Você tem que saber que o ISS que vence no dia 3 é diferente do ISS que vence no dia 10. Você precisa ter essa gestão de data, esse controle de entregáveis, porque só tendo a noção da métrica que você vai saber o tamanho. Você precisa medir o seu negócio, aquilo que Peter Drucker ensinou. Você só pode gerenciar aquilo que se pode medir. Então, seus processos precisam ser medidos. Você tem contagem deles, accountability disso. Você também precisa de processos, o terceiro M, monitorados. O que é um processo monitorado? Esses indicadores, esses números, precisam ser acompanhados ao longo do tempo. Não basta você medir, você tem que olhar para essa medição. Você tem que acompanhar e saber como está evoluindo isso. Mais uma vez, se nós temos aí, tem que entregar de DCTFs. Quantas DCTFs nós temos pendentes de entrega? Nós temos até que prazo para fazer isso? Quantas pessoas vão fazer? Eu preciso fazer quantas DCTFs por dia? Quantas folhas de pagamento por dia? Eu preciso entregar quantos adiantamentos de salário? Eu preciso fazer quantas guias do Simples Nacional, DAS? Você precisa ter esse monitoramento. E esse monitoramento, a depender do tamanho da sua empresa contábil, diário. Pessoas fazendo esse monitoramento diariamente, para você aferir se a produtividade está sendo entregue.
Esse é o terceiro M dos processos. E o último M, você precisa ter processos melhorados. Porque, meu amigo, minha amiga, os processos que a sua empresa tinha, a depender da idade do seu negócio, talvez na década de 80, são totalmente diferentes do que hoje. Nesse momento, nós temos uma série de tecnologias que podem otimizar os processos. Tecnologias que podem, por exemplo, buscar automaticamente notas fiscais. Por exemplo, se você é cliente da CIEG, você consegue importar automaticamente as notas fiscais de serviços prestados, de alguns municípios, de serviço tomado, notas fiscais de mercadoria. Essas notas fiscais elas podem ser trazidas automaticamente para o seu sistema contábil. Por exemplo, se você usa domínio, nessa integração CIEG com domínio, você já traz tudo para o domínio de escrita fiscal. Se você não usa domínio, usa outro sistema, você pode trazer isso e subir no teu sistema para processar. Esse processamento pode ser feito por rotinas automáticas. Há 10 anos atrás, não vou longe não, há 5 anos atrás, você não tinha rotinas automáticas como nós temos hoje. Hoje você consegue fechar Prolabore e folha fixa dos teus clientes numa tacada só. Você parametriza os seus clientes que têm folha de pagamento fixa, Prolabore, por exemplo, fixo, e você programa a rotina automática. Pimba, o sistema todo já vai fazer o processamento das obrigações, publica no portal, manda para o cliente, gera as informações para remeter para o governo. Tudo isso mudou. Há 5, 7 anos atrás não era assim. Antigamente você tinha que ficar entregando declarações avulsas, e ainda existem algumas, mas o E-Social está vindo para substituir elas. Agora a gente tem os XMLs que se mandam para o E-Social, e vai XML de remessa, XML de retorno, o teu sistema contábil faz isso. São processos novos. Infelizmente, o nosso Estado brasileiro, ele é craque de criar obrigações, né? Quanto mais tecnologia o governo aporta, mais obrigações ele traz para as empresas. Pega o caso, por exemplo, da FDRINF, uma obrigação que tem a periodicidade maior do que tinha anteriormente. Pega, por exemplo, o projeto SPED como um todo, o bloco K que está vindo aí, e tantas outras obrigações acessórias, tudo isso trazem novas exigências para as empresas e que exigem que esses processos sejam melhorados. Porque o processo como ele está hoje não garante que ele vai ser o processo mais otimizado. Por isso a importância de você melhorar os processos. Esses são, meus amigos, os 4 M's da gestão de processos. E o que eu quero te dizer é que para que esses 4 M's funcionem, você, como líder, você como gestor do seu negócio contábil, você precisa conduzir essa jornada. Você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Não dá para esperar que o seu time vai modelar, medir, monitorar e melhorar processos. Na maioria das empresas contábeis, as pessoas, os profissionais, ainda não estão nessa fase de maturidade. Porque para construir processos, você precisa de maturidade. Maturidade de vida, de idade mesmo, sabe? De casca grossa mesmo, de tomar pancada. Maturidade profissional, experiência prática, conhecimento técnico. Na maioria das empresas contábeis, nós não temos um time de profissionais que está totalmente formado, totalmente pronto. Até porque, se tivesse, esse time custaria muito caro. São profissionais muito escassos hoje em dia. Então, se você, líder da tua empresa contábil, se você é gestor, se você não assume essa responsabilidade para você, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Não dá para esperar que a tua equipe faça isso. Enquanto você não entender que você precisa ser o designer da sua empresa, quem vai desenhar, aqui está na tua tela do YouTube, um fluxograma, você precisa desenhar a sua empresa. Você precisa ser esse arquiteto que vai colocar as pessoas certas nos lugares certos, que vai desenhar o fluxo de processos da sua empresa. Enquanto você não entender que essa responsabilidade é sua, isso não vai acontecer. É muito difícil você delegar a execução desse planejamento, dessa estruturação de processos para outra pessoa. Porque tem poucas empresas no Brasil que conseguem fazer isso. E é por isso que esse é um conhecimento tão valioso. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns processos que eu construí com um mentorado meu, grande Felipe Getúlio, da JB Contabilidade, uma cidade do interior do estado da Paraíba, lá em Esperança. E olha só o que nós construímos juntos. O que você está vendo aqui é um processo dele, o processo de apuração fiscal. Então, nesse processo, a gente construiu isso há alguns anos, está lá definido claramente quais são as entradas, como é que o processo de apuração fiscal começa, quais são as atividades que vão ser feitas, quais são as saídas, o resultado final. E aí você tem que entender que o processo é como uma fábrica de suco de laranja. Imagina só, como é que funciona uma fábrica de suco de laranja? Nós temos as entradas, que são os insumos necessários para fazer aquele suco de laranja. E nós temos as saídas. E qual é a saída? A saída é um suco de laranja engarrafado. Então, nós temos as entradas e as saídas. Quais são as entradas de uma fábrica de suco de laranjas? Por exemplo, a laranja. Você tem, por exemplo, água
Possivelmente esse suco não é puro. Você vai ter talvez adoçantes, açúcar, você vai ter lá ácido de conservante, né? E outros ingredientes. Então você tem as entradas, que são os insumos necessários, e você tem as saídas, que são o resultado disso. E no meio disso você tem os processos. O que são os processos? Por exemplo, da fábrica de suco de laranja. Vai pegar a laranja, talvez vai higienizar a laranja, você vai ter que cortar a laranja, depois você vai ter que espremer ela, talvez esse suco você tem que coar, aí depois da coagem você mistura com água, mistura com açúcar, e depois você envasa isso, coloca dentro da embalagem e entrega. Vamos supor que o processo seja esse, de maneira simplificada. Veja que a ordem dos fatores altera o resultado. Não adianta, se eu quero envasar o suco antes de misturar com a água, o suco não vai sair com a propriedade. Se eu quero, por exemplo, misturar água com açúcar e não tenho o suco limpo ainda, né? A laranja está limpa, talvez eu vou contaminar o produto. Então, o que é um processo? Um processo é um conjunto ordenado de tarefas que, quando executadas, transformam uma entrada numa saída, num produto final. Transformam um input num output. Isso é um processo, um conjunto ordenado de tarefas que, correlacionadas, elas transformam. No caso da contabilidade, dos serviços que a contabilidade faz, né, porque a contabilidade não faz só contabilidade, a maioria dos insumos que nós temos são informações, são dados. E esses dados proporcionam que as empresas contábeis entreguem as saídas, os outputs, são declarações para o governo, por exemplo, relatórios para tomada de decisão, no caso da gestão financeira e da contabilidade, relatórios para fazer pagamentos, guias de recolhimento de impostos. E nós temos entradas que são informações. A grande questão é que essas informações, elas precisam ser colhidas com um personagem muito importante, que é o seu cliente. E esse seu cliente, ele não está sob o seu controle, ele não é um funcionário seu, mas é alguém que está sob a sua influência. Então é por isso que é importante você ter essa postura de contador-consultor para você educar o seu cliente. Você tem que entender que o seu cliente faz parte do teu processo, faz parte da sua fábrica de suco de laranja, percebe? Você só é capaz de entregar um suco de laranja bom se a matéria-prima, se a laranja vier boa. Se você tem laranja podre chegando na tua fábrica, não tem como sair um suco bom, vai sair um suco podre. Então, por vezes, você tem que utilizar processos lá na origem, lá no cliente, fazer esse processo de educação. E aí, mais uma vez, a importância de você atuar como um contador-consultor. Por isso que se mistura muito, meus amigos, a postura do contador-consultor com o contador-gestor. O contador-consultor só consegue atuar se ele for um contador-gestor. O contador-gestor só consegue crescer se ele for um contador-consultor. Por isso que esses são os dois principais temas que eu trago para o mercado contábil, para fortalecer você nesses dois grandes pilares. Para que você seja capaz de construir processos como esse que está na tua tela. Esse aqui é o procedimento de apuração fiscal lá da JB. E aqui nós temos todas as etapas, olha, atividade por atividade. E veja que no procedimento, ele é dividido em 3 colunas. O que fazer, como fazer e quem fazer. Isso é basicamente um plano de ação, em que ele define claramente o que fazer, como fazer e quem fazer. E aí você que está no Instagram, você não vai conseguir ver, porque eu estou compartilhando a tela aqui, e só quem está comigo no YouTube consegue ver essa tela. Se você está no Instagram, vai lá no YouTube, vale a pena você assistir essa aula. Então, meu amigo, você tem que ter esse processo modelado. Isso que é modelar processo, você desenhar esse processo. Agora, ainda que modelado, não adianta se esse processo estiver solto, não adianta que esse processo estiver só num PDF da tua empresa, ou como se fazia antigamente, né, num manual da qualidade, para quem é certificado ISO 9001, tem aquele manual da qualidade, cheio de processos, procedimentos, instruções de trabalho, mas aquilo fica enfiado na gaveta. Não adianta. Você precisa sistematizar, você precisa colocar esses processos dentro de ferramentas. Por exemplo, a ferramenta que nós usamos para isso é a G-Click. Então aqui eu tirei um print do G-Click, olha só. O que está mostrando aqui? Processos, olha, tá ali, tipo de processo do setor de gerência operacional, onboarding de MPE. O que é o onboarding de MPE para a gente? É a entrada de micro e pequenas empresas, nossos clientes finais. No status autorizado. Então, nesse print, olha só, 206 registros. Eu não sei se você consegue ver, você que está no YouTube, para mim, estou com a telinha bem pequena. Ah, agora aumentei a tela, maravilha. Agora estou me vendo total. Olha só, 206 registros. Significa que nesse dia, nós tínhamos 206 atendimentos de entrada de clientes ao mesmo tempo. 206 novos clientes num único mês. E todos esses clientes nominados, cliente por cliente, atendimento por atendimento. E não só, numa ferramenta como o G-Click, você consegue criar atendimentos complexos. Você consegue criar atendimentos e subatendimentos. Então, olha só, está na tua tela aí, olha.
Você consegue botar ali, ó, atendimento da gerência de produção, essa empresa aqui, Think Outside Box e não sei o quê. Comunicar a data de previsão de onboarding, verificar contrato assinado para divulgação. Isso aqui é um modelo de processo. Vou até compartilhar minha tela aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu abrir nesse momento para te mostrar um pouco mais como é que funciona o G-Click. Ó. E aí, gente, só um detalhe. Isso funciona no G-Click, mas funciona em qualquer outro bom sistema de processo. A gente usa o G-Click porque é a ferramenta que a gente usa na contabilidade.net. Mas você, utilizando qualquer ferramenta de gestão de processos, você sabendo como utilizar, utilizando ela bem, você vai conseguir fazer isso. Eu estou aqui agora com o G-Click aberto para você. Esse é o G-Click da contabilidade.net, que é a empresa da qual eu sou diretor. Olha só, a G-Click ele é separado, você cria diferentes setores, né? Então aqui, setor comercial, consultoria, controladoria, a diretoria de contadores, diretoria geral. Cada setor da tua empresa, você cria aqui um caderno, né? Um calendário específico para cada setor e você cria tarefas para cada setor. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma busca, um relatório. Então, tô aqui, vou botar meu rostinho para aparecer aqui. Relatório de tarefas. Por exemplo, eu quero saber quantas tarefas eu tenho nesse momento, quantas solicitações, por exemplo, de constituição. Olha só, constituição de MPE, que é abertura de empresa. Buscar. Então, nesse momento, nós estamos com 33 constituições de empresa em andamento. Esse é o total de aberturas de empresa que estão acontecendo nesse momento na contabilidade.net. Você percebe o nível de controle disso? Eu consigo saber quantas empresas entraram, quantas empresas saíram, quantas tarefas foram feitas, quanto recálculo de impostos aconteceram, quantos fechamentos de folha aconteceram e não aconteceram, por funcionário, por departamento. Você precisa, para ter uma gestão profissional e, portanto, construir uma empresa autogerenciável, uma empresa que funcione sem você no operacional, é indispensável você ter uma ferramenta de controle de processos como essa. Seja G-Click, seja qualquer outra ferramenta. Mas é indispensável. Se você ainda não tem um sistema de controle de processos, você ainda não está jogando o jogo sério. Você ainda está jogando um jogo amador. E na boa, se você está me assistindo, você que está ao vivo comigo, quase 8 horas da noite, você não está aqui para ser amador, cara. Você merece muito mais. Então está na hora de você assumir esse teu papel, porque ninguém vai fazer isso por você. Para você poder crescer, você precisa fazer esse esforço de aprender que não basta ser um contador. Você precisa se transformar um empresário contábil. E aí tem uma diferença muito importante. Tem muito contador que ainda acha que só sendo um bom contador, ele vai garantir o sucesso dele. E não vai garantir. Inclusive, nós conhecemos muitos contadores que nem são os melhores, os mais brilhantes do ponto de vista técnico, mas são excelentes, brilhantes empresários contábeis. Porque eles sabem como gerenciar processos, eles sabem como liderar pessoas. E o que eu quero te ensinar é exatamente isso, como gerenciar processos e como liderar pessoas. É por isso que eu te falei que você não pode perder a semana Contabilidade Sem Incêndio, porque lá eu vou te ensinar os primeiros passos para isso, como você vai fazer essa caminhada. Porque em última análise, vou compartilhar minha tela aqui contigo de novo, você precisa fazer isso aqui. Você precisa fazer girar essa roda que está na tua frente agora. Esse círculo é o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Uma sigla em inglês em que o P significa plan. O empresário é aquele que planeja. E o que significa planejar numa empresa? É você definir as metas, quais objetivos você vai alcançar. É você definir os métodos, como você vai alcançar esses objetivos. E é você definir as métricas, como eu vou medir para saber se eu estou alcançando esse objetivo ou não. Então, essa primeira etapa do PDCA, o P de plan, de planejar, é para você definir metas, método e métrica. E essa é uma responsabilidade que você precisa ter. O segundo ponto, a segunda letra, que é o D de do, de executar, você precisa fazer cumprir isso. Agora tem um ponto importante. Quando você é um gestor, o gestor é aquele que entrega resultados através das outras pessoas. É como o técnico de futebol. Ele escala o time, ele treina o time, mas na hora do jogo ele não pode dar carrinho, ele não pode cabecear, ele não pode cruzar na área. Quem tem que jogar são os jogadores dele. O gestor é como um técnico de futebol. Então, o que é o executar de um técnico? É treinar. Você, como gestor, você tem que treinar o seu time para executar os processos. Porque você não vai conseguir fazer tudo junto. Não dá para você fazer tudo. O negócio contábil não é um negócio que você ganha sozinho. Só tem como você construir uma grande empresa contábil, só tem como você construir um negócio contábil autogerenciável se você tiver uma equipe competente e comprometida. E você precisa capacitar esses profissionais.
Seja capacitar eles tecnicamente para executarem os processos, seja capacitar eles comportamentalmente a se comportarem do jeito correto. E o conhecimento técnico você ensina. Você ensina pelo seu conhecimento, você ensina através de plataformas como da Cefis, que tem mais de 300 cursos para você fazer da área técnica. E o comportamento você ensina através do teu exemplo. Você sendo o exemplo de como atender o cliente, de como se portar frente a um problema, de como fazer um feedback, de como receber um feedback. Você precisa fazer o do, que é ensinar. O terceiro ponto, que é o C, é de check. O check de verificar. Então você vai verificar se os resultados encontrados estão alinhados com aquilo que você planejou. É uma etapa de verificação. E veja que muitas empresas pecam exatamente por não checar, por não monitorar. Lembra dos processos 4M? O terceiro M de monitorar? Pois bem, você, gestor, precisa monitorar processos. E exatamente essa terceira etapa, a etapa do check. E por fim, o A, de inglês, que vem do act, de agir. O A é de aprender, de melhorar, de corrigir. Eventualmente, o processo que você definiu não está funcionando, não tem problema, vamos corrigir. Surgiu uma nova tecnologia, você vai implantar uma nova tecnologia para melhorar o processo. Ou mesmo a tecnologia que você está usando, ela não está funcionando mais, o governo não mudou alguma regulamentação. Você vai lá e melhora o processo. O poder está em você fazer esse ciclo PDCA rodar. É fazer rodar esse PDCA. Rodar o PDCA é a principal responsabilidade dos gestores. E o que acontece na contabilidade é que a maior parte dos contadores não está rodando o PDCA. E não roda o PDCA, não melhora a sua empresa. Se não melhora a sua empresa, não conquista a empresa contábil autogerenciável. E se você quiser ter lucro e liberdade, se você quiser crescer na contabilidade sem virar escravo do negócio, você precisa construir uma empresa contábil autogerenciável. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na semana Contabilidade Sem Incêndio. Eu vou te ensinar a não ser mais um bombeiro que apaga incêndio o tempo todo. Eu vou te ensinar a ser um gestor que faz as pessoas apagarem o incêndio, talvez previne o incêndio, porque você vai ter processos modelados e pessoas competentes, sendo você o grande líder que vai conduzir essa empresa. Assunto que não é ensinado nas faculdades, assunto que você não aprendeu no mercado de trabalho, só tem como aprender com quem vive o empreendedorismo contábil. Eu vou te ensinar como eu faço para ter um negócio contábil que funciona sem mim no operacional. Você quer aprender isso? Te interessa esse assunto? Pois bem, não perde lá, semana Contabilidade Sem Incêndio. Inclusive, quero te pedir uma coisa, você que está aqui no YouTube, olha, marca um vídeo como gostei, se você curtiu essa aula, marca esse vídeo como gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber mais vídeos como esse. Você que está no Instagram também, curte aí o canal, manda essa live para o teu sócio, para o teu chefe, para o seu subordinado, para quem empreende junto com você, para o seu esposo, para a sua esposa, enfim, para quem está contigo nessa aventura de empreender na contabilidade. Você não precisa fazer isso sozinho, você pode fazer isso com mais gente. Eu estou aqui para poder te ajudar nessa jornada. E foi um prazer poder falar sobre gestão de processos e eu te espero na semana Contabilidade Sem Incêndio. Dias 6 a 10 de junho, não perca esse eventaço. Combinado? Então estamos encerrando essa aula aqui no YouTube. Um abraço para você. Tchau, tchau. Até breve. Transmissão encerrada.